Olá, Márcia, seja bem-vinda. Olá, Renan, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia para quem está comigo agora ao vivo. E boa tarde para quem é da tarde, quem vai estar comigo aí hoje à tarde ou nos próximos dias. Boa noite para quem vai estar comigo à noite. Eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica e a minha estada aqui com vocês hoje, para mim é muito especial. Vou falar sobre um dos temas que eu mais adoro falar, que é gestação. Para quem não me conhece, durante muitos anos eu fui médica ginecologista obstetra. Então, o início da medicina na minha vida foi na área cirúrgica. Eu sou médica há 23 anos e eu comecei medicina fazendo cirurgia. Depois eu me apaixonei pela ginecologia obstetrícia e fiquei alguns anos trabalhando nessa área. E foi um ciclo de vida muito feliz para mim. Eu realmente me sinto completa por ter vivido esse ciclo. Para mim foi uma bênção muito grande ajudar a trazer ao mundo mais de 3.000 crianças. E graças a Deus eu fui percebendo que as questões de infertilidade, elas vão muito mais além do que apenas questões hormonais. Então, para falar sobre esse tema hoje, eu vou estar falando como uma médica integrativa, que é a minha nova área da medicina. Eu descobri a saúde integrativa há aproximadamente 10 anos e de lá para cá eu venho me especializando, venho estudando e aprofundando nesse universo tão maravilhoso que é o universo da saúde integrativa. Para quem não conhece, a medicina integrativa é a medicina que estuda o paciente como um todo do aspecto da saúde. É uma área da medicina que estuda muito a fisiologia e a bioquímica. A fisiologia é o estudo de todos os sistemas, quais são as vitaminas, os minerais, os carboidratos, as proteínas necessárias para o organismo funcionar super bem. Bom, eu espero que esteja conversando com muitos casais, porque a questão da gestação é uma questão a dois, necessariamente. E então, diante disso, eu quero explicar melhor o universo feminino, não só no aspecto gestacional, né? A intenção é mostrar para vocês porque muitas vezes os tratamentos para a infertilidade, eles são absolutamente ineficazes e o que é pior, eles trazem muitos efeitos colaterais na vida do casal. Bom, inicialmente, vou falar um pouco sobre as questões hormonais, que eu acredito que é onde vocês mais ouvem falar sobre as questões, né, relacionadas à infertilidade. Então, quem está comigo nessa live e está fazendo tratamento para infertilidade, está tratando provavelmente dos hormônios. Mas eu quero dizer para vocês que os distúrbios hormonais, eles são uma parcela pequena do processo de infertilidade. A grande ação a ser feita nas mulheres, no quesito infertilidade, tem que passar pela nutrição correta e abordagem dos processos inflamatórios. Nutrição de minerais e modulação dos processos inflamatórios tem que ser o primeiro pilar, porque senão não vai dar certo. Vou deixar para falar sobre as inflamações e vou falar sobre os processos inflamatórios na segunda etapa dessa live. Eu vou começar a falar sobre os hormônios envolvidos na
fertilidade feminina. Nós temos a melatonina. Então, na prática, o que é que a gente vê? A maioria dos médicos que trabalham com fertilidade, ele vai observar apenas a progesterona e os estrógenos. Superficialmente, a maioria dos médicos que trabalham com essa parte hormonal feminina vai analisar de forma profunda o FSH e o LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, são produzidos por uma glândula no nosso cérebro, a hipófise. Mas isso é assunto para uma outra live. O importante é a gente saber que existem hormônios cerebrais e hormônios ovarianos envolvidos no processo de fertilidade feminina, quando o quesito são hormônios. Mas também existe uma glândula muito importante no processo de fertilização, que é a tireoide. Então vamos começar pelo cérebro. Então nós temos aí a produção normal do hormônio folículo estimulante, o FSH, temos a produção normal fisiológica do hormônio LH, mas nós também temos a necessidade de estarmos com a produção da melatonina em dia. Então é uma outra glândula cerebral chamada pineal que produz a melatonina. E por que é que a melatonina é tão importante nesse processo? Porque a melatonina, ela melhora as chances da fecundação. A melatonina é um potente antioxidante. A maioria de vocês conhece a melatonina como hormônio do sono, mas ela não é o hormônio do sono. Ela é um hormônio produzido durante o sono, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que tirar o mito, né? Vamos desmistificar a melatonina. A melatonina não é quando vocês que são minhas pacientes ou as minhas futuras pacientes, vocês podem ter certeza que no primeiro momento eu vou suplementar com melatonina. Porque além dessa questão de estimular a fertilização direta, porque a melatonina ela vai agir diretamente no folículo ovariano. E o que é folículo, doutora? Folículo é o ninho do óvulo, né? O ovário é a estrutura feminina responsável pela produção desses óvulos. E a melatonina ela vai facilitar a ruptura desse folículo, vai abrir o ninho, vai abrir a porta dessa casinha para o espermatozoide entrar. Então, uma vez a melatonina estando em níveis excelentes, em níveis ótimos, a ruptura desse folículo ela vai acontecer com mais facilidade. Para quem está comigo e já está no processo de fertilização, sabe que existe um processo, o médico te pediu um rastreamento da ovulação, para ele observar se você está ovulando, se esse folículo ele vai crescer num tamanho ideal e principalmente se ele vai romper. Muito bem, a melatonina vai ajudar na ruptura desse folículo. E como a melatonina é um potente antioxidante, ou seja, ele é um potente faxineiro, é um potente anti-inflamatório, ele vai agir nas outras vias também relacionadas à fertilização. Então, primeiro hormônio que o médico que quer trabalhar com fertilidade tem que saber modular, melatonina. Segundo ponto, saber quais são os níveis ideais, ótimos, não ideais, excelentes, ótimos da sua paciente em relação ao FSH e ao LH. E eu não estou dizendo para vocês que é resultado de exame, tá? Eu estou pedindo para vocês, médicos, colegas que trabalham com fertilidade, que observem a sua paciente. Se os níveis de FSH e LH dela estivessem excelentes, ela provavelmente já teria engravidado. Então, aquele resultado bioquímico do FSH e do LH da sua paciente sem conseguir engravidar, ele não pode ser ótimo. Então, abandone o conceito de valor de referência. Não trabalhem com valor de referência somente, porque senão vocês vão errar.
Um FSH de 5 para uma paciente que já teve filhos é um FSH fisiológico, é um FSH normal. E está dentro do valor de referência de normalidade. Mas um FSH de 5 em uma paciente que não consegue engravidar não é um nível de referência ideal para ela. Então, é muito importante que você, colega médico que esteja assistindo essa live, passe a criar esse conceito dentro de você. Valor de referência ótimo é aquele valor que a paciente se sente saudável, aquele valor de referência onde a paciente, por exemplo, já conseguiu engravidar. Então, se você está trabalhando com a paciente que não engravidou ainda, faça a dosagem do FSH e do LH dessa paciente e use esse valor de referência como valor de referência insuficiente, tá bom? Porque aí, quando a sua paciente já estiver saudável, já com todos os processos ok para poder que a fecundação aconteça, dosa de novo o FSH e o LH e você vai usar um valor de referência onde o paciente não estava bem e um valor de referência onde a sua paciente estava ótima. Aí sim, aí você tem um perfil estatístico, aí você tem um perfil bioquímico ok para a sua paciente. E para você que é paciente e está assistindo a minha live, é por isso que não adianta ficar abrindo resultado de exame e ficar sofrendo por antecedência ou ficar tranquila com valores de referência dentro da normalidade. Bioquímica, exames de sangue, eles revelam uma parte da bioquímica, tá? Somente uma parte. E qual seria essa outra parte da bioquímica? Que análise a gente pode fazer, por exemplo, em relação ao FSH e ao LH, que não está relacionado ao exame de sangue? Avaliação do ultrassom. A avaliação do ultrassom, ela fala mais para mim, que trabalho com fertilidade, do que o exame bioquímico. Não adianta ter um hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante é o hormônio que estimula o folículo, estimula aquela estrutura que vai proporcionar uma fecundação futuramente, falando assim. E aí o valor está ótimo, mas o ultrassom mostra que esse paciente está com folículo atrófico, não está tendo folículos suficientes. Então, aquele valor de referência, ele para mim, aquele valor perfeito do folículo estimulante não está legal. Assim como o hormônio luteinizante, tá? Bom, então, e além da melatonina, folículo estimulante, luteinizante, a gente precisa analisar a ocitocina. Alguém aí já ouviu falar na ocitocina? Eu acho que só quem já teve problemas para amamentar, para quem já teve filho e teve problemas para amamentar. A ocitocina é um hormônio extremamente importante no processo de fertilização. Porque veja bem, a gente está falando de uma mulher, de um universo feminino. E nós estamos falando também de sexualidade. Uma mulher, ela não vai engravidar se ela não está tendo relação sexual. É o princípio básico para gerar uma vida, uma relação sexual. Mas é uma relação sexual qualquer? Não. É uma relação sexual especial, onde a mulher, ela precisa ter um orgasmo. E vocês já pararam para pensar qual o significado do orgasmo no processo de fecundação? Então eu falo para vocês. Além do orgasmo ser extremamente importante para o bem-estar, para o envolvimento do casal, para que aquele ato gostoso mereça um bis, o orgasmo promove um vácuo uterino. Então o útero ele vai fazer um vácuo, uma espécie de vácuo
Nesse vácuo, o útero suga os espermatozoides que foram depositados na vagina. Olha que legal. Então é por isso que é importantíssimo a mulher aprender, o casal aprender a ter um orgasmo durante o ato sexual. Isso vai também aumentar as chances da mulher engravidar, da parceira, do casal engravidar. E a ocitocina está relacionada a esse processo de orgasmo. Tem muitas mulheres que têm libido, que é o desejo, tem muitas mulheres que têm todo o processo de lubrificação ok, que tem um pH vaginal favorável para a gestação, né? Porque precisa também de um pH favorável, vou falar na parte que eu vou falar sobre processos inflamatórios, mas ela não consegue chegar ao orgasmo. Ela chega no nível de excitação médio, não nível de excitação máximo. E aí a ocitocina, ela vai ajudar você, mulher, aí nesse processo de orgasmo e de, consequentemente, fertilização. Bacana. Vamos descer. Vamos para o aparelho reprodutor feminino interno e inferior, tá? Então eu falei do aparelho reprodutor feminino superior, falei de cérebro. Então vamos descer. Vamos falar sobre a tireoide. Eu costumo falar nas minhas lives que basta você gravar isso em relação à tireoide. Cabeça precisa de T4. Tudo que está abaixo da cabeça precisa de T3. E o que é T3 e T4, doutora? São os hormônios produzidos pela tireoide, tá? Então, nosso cérebro trabalha muito bem com T4. É por isso que quem usa, por exemplo, Puran T4, Levoide, hormônios sintéticos do T4 podem ter um bom benefício no aspecto cognitivo, do ponto de vista cerebral. Mas 90% das vezes ela não vai ter benefício nenhum do pescoço para baixo. Ela vai continuar, você vai continuar obesa, você vai continuar com temperatura corporal baixa, você vai continuar infértil. Por quê? Tudo, absolutamente tudo do pescoço para baixo precisa de T3. E se você só suplementa com o hormônio T4, você não vai fazer o que tem que ser feito em relação à fertilidade. Ovário precisa de T3, intestino precisa de T3. O T3 ele vai agir aonde no ovário? Dando qualidade. Uma das ações do T3 é dar qualidade nesse óvulo. Olha que legal. E eu aposto para vocês que vocês só sabem dessa qualidade do óvulo relacionado ao ácido fólico. Não. E o ácido fólico, para muitas mulheres, ele pode ser tóxico. Principalmente nas mulheres de 35 anos para cima, que tem uma conversão do ácido fólico em folato muito empobrecida. O que dá qualidade no folículo, o que dá qualidade no óvulo é o folato, metilfolato, não é o ácido fólico. E se não há uma conversão correta do ácido fólico para o metilfolato, esse ácido fólico intoxica você e aumenta as chances de má formação fetal, tá? Então, o que o ovário precisa mais do que o folato? T3. Então, tem que suplementar sim com o hormônio T3. É claro que naturalmente ocorre uma conversão do T4 em T3. Essa conversão do T4 em T3, ela acontece principalmente no intestino, que na segunda parte da live eu vou falar um pouco mais. Mas para a gente não perder a linha de raciocínio, vamos concentrar aí no segundo passo, que é tratar a tireoide. Vamos lá. Dá para a gente avaliar T3 e T4 pelo exame de sangue? Dá. Mas também analisa os níveis e analisa a sua paciente. Se a sua paciente não consegue emagrecer,
Se a composição corporal da sua paciente está toda bagunçada, ou seja, o que é bagunça na composição corporal? É uma paciente que está com o peso ideal, mas quando você vai analisar a quantidade de gordura que ela tem e a quantidade de massa magra, está completamente errada. Então são as falsas magras. Tem muita gordura e pouca massa magra. Essa paciente tem deficiência de T3 e T4, principalmente de T3, já que é o T3 que modula a gordura. Então não se engane com exames laboratoriais de T3 e T4. Na minha experiência, na minha prática, no nosso sucesso da fertilização, eu analiso a composição corporal do paciente. Está desregulada essa composição? Eu vou suplementar com T3, por exemplo, kelpiodine, para melhorar a otimização tireoidiana. Tem outra forma da gente fazer essa análise da tireoide? Tem. Medindo a temperatura matinal. E para você, mulher, que está aqui comigo com o propósito de engravidar, eu preciso que você crie um hábito diário, eu preciso que você meça a temperatura corporal matinal todos os dias. Antes de levantar da cama, coloca o termômetrozinho debaixo da axila, anota no papel e vai observando a temperatura. Temperaturas abaixo de 36,5 provavelmente mostram que você tem um hipotireoidismo subclínico, ou seja, a sua tireoide não está produzindo T3 suficiente, T4, não está tendo a conversão do T4 em T3 suficiente. E por que é importante essa medição diária? Porque no seu período fértil, se tiver tudo ok, a temperatura vai subir meio grau. Então é uma forma muito fácil e muito tranquila de ver se você, por exemplo, está ovulando. Bacana. Vamos descer mais. Vamos para os ovários agora, tá, meninas? Então, a produção hormonal ovariana principal é de progesterona e estrógenos, né? Então, a progesterona e os estrógenos são hormônios relacionados também à fertilidade. A progesterona, ela vai promover um endométrio saudável. O endométrio é a camada dentro do útero responsável pelo acolhimento desse óvulo, desse pequeno embriãozinho que foi fecundado ali na trompa. Então, esse pequeno embrião, ele precisa achar uma condição saudável para ele se implantar dentro do útero. E um dos hormônios que promove isso é a progesterona, tá? Mas ela precisa muito dos estrógenos também nesse processo. Os estrógenos, eles vão manter esse endométrio peludo, esse endométrio saudável, né? Por que eles chamam de endométrio peludo? O que é isso, doutora? É a característica do endométrio, quando a gente faz uma esteroscopia é a visão direta do endométrio. Então a gente vê a qualidade daquele endométrio. Então a gente vê um epitélio mais favorável, umedecido, um aspecto mais peludo. Então a progesterona e o estrógeno tem que estar em níveis ótimos. Como é que eu vou ver esses níveis ótimos? Com exames de sangue? Não. Exames de sangue são péssimos para analisar progesterona e estrógenos. Por quê? Eles vão analisar, na maioria das vezes, a progesterona ligada, os estrógenos ligados. Para que esses hormônios sejam transportados no sangue, eles precisam de proteínas ligadoras para levá-los para dentro da célula. Então parece um processo muito confuso, mas não é não. Precisa porque água e óleo não se misturam. Os hormônios sexuais, eles são oleosos. Então precisa de alguém para levar esse hormônio no sangue, que é líquido, água, precisa levar para dentro da célula. Quando a gente dosa bioquimicamente, quando a gente dosa no exame de sangue, esses hormônios, ele vai estar ligado. Isso não quer dizer, na maioria das vezes, nada, porque ele precisa estar na forma ativa.
ele precisa estar desligado. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso de duas formas. A dosagem desses hormônios na saliva, mas principalmente ultrassom endovaginal. Então, o ultrassom, o segmento, a avaliação segmentada desse endométrio, desse útero e ovário, é que vai falar para mim se a música está tocando corretamente, se esse instrumento não está desafinado, ou seja, se tem estrógenos suficientes, o endométrio, o ovário vai estar brilhante, ele vai estar com os folículos bonitos, um número de folículos interessante, ele vai estar com o endómetrio trilaminar no período fértil, ele vai estar ocupando toda a cavidade uterina. Então, a gente também, no nosso protocolo de fertilidade, nós temos um rastreamento, um processo de avaliação de ultrassom um pouco diferente do que a gente vê aí na prática. Na maioria das vezes, o rastreamento ele vai do 12º ao 16º dia do ciclo. Mas eu prefiro analisar esse endométrio em fases diferentes dessa do ciclo. Eu preciso ver se ele descama completamente na pós-menstruação ou se fica ainda um resto desse endométrio. Eu preciso analisar se esse ovário está tendo corpo lúteo ou não, que é importantíssimo para manter a futura gravidez. Eu preciso analisar se há processos inflamatórios pélvicos, é a parte que a gente vai entrar agora. E eu vou ver isso, os processos inflamatórios pélvicos, com ultrassom transvaginal, mas também com a análise da microbiota vaginal. Eu preciso saber qual a qualidade da vagina dessa paciente. Muitos de vocês já ouviram falar em microbiota, aliás, graças a Deus, é um dos assuntos mais falados aí nas redes sociais. Microbiota, saúde mental, saúde intestinal, e eu vim trazer um conceito para vocês que é a microbiota na saúde feminina, na fertilização. Alguns trabalhos publicados principalmente em Portugal, alguns trabalhos da Universidade do Porto, mostraram que uma microbiota, uns micro-organismos saudáveis vaginais, eles aumentam em 40% a chance dessa mulher engravidar, tá? Então, para quem está chegando agora, eu estou entrando na segunda fase dessa live. A primeira fase eu falei muito sobre alguns hormônios que o médico precisa checar para quando o quesito é análise hormonal. E agora, nessa segunda fase da live, eu vou falar sobre o principal, que é a análise dos processos inflamatórios, tá? Então, a análise da microbiota vaginal da sua paciente, você vai fazer com o exame a fresco, é a microscopia, é a análise do sangue a fresco, a secreção vaginal, da secreção vaginal a fresco, tá? Então, é uma bacterioscopia a fresco vaginal. O que é isso? Você vai pedir sua paciente para ir para o laboratório sem higiene íntima, ela não pode fazer uso de nenhum processo para higiene íntima. Ela vai no laboratório e você, paciente que vai estar lá, o que te espera? A técnica, quem vai colher a sua secreção vaginal, vai pedir para você ficar em uma posição ginecológica e ela vai colher com um cotonete específico o líquido da sua vagina. Vai colocar numa solução ideal para análise a fresco e o médico bioquímico que vai fazer a análise daquela lâmina vai mandar para mim, vai mandar para você, colega médico, um aspecto daquela microbiota. É muito importante que a quantidade dos lactobacilos ela esteja ok. É muito importante que não haja presença de fungos, não haja presença de Gardnerella e outros parasitas, tricomonas, por exemplo. É muito importante para que o espermatozoide não morra na vagina, tá? A cândida, ela muda demais o pH vaginal e muita gente acha que cândida é vista no preventivo. 90% das vezes não é.
O Papa Nicolau é um exame específico para ver HPV, tá? É um exame ótimo para ver esse vírus, mas ele é um exame péssimo para ver qualidade da vagina da sua paciente. Tem outra forma da gente ver a qualidade dessa vagina? Tem. É um exame ginecológico direto, né? A cor dessa vagina, a lubrificação. Então, ao passar o espéculo, o médico precisa avaliar o que tem dentro daquela vagina. Se é só secreção natural, que é como a aguinha mesmo, ou se essa paciente está com a secreção amarelada, esbranquiçada, e também para ver se essa paciente não tem uma glândula de Bartolini, por exemplo, obstruída, enfim. Então, o exame direto, ele também vai mostrar para você, colega médico, a qualidade dessa vagina, que vai receber o espermatozoide. Então, se tiver processo inflamatório, vocês concordam comigo que o espermatozoide ele vai morrer. Não tem uma condição ótima para aquele óvulo sair do folículo, cair na trompa, seja fecundado na trompa e caminhe para esse endométrio. E não adianta a gente entrar com hormônio sintético para melhorar endométrio. Tirem isso da cabeça de vocês. Enquanto vocês estiverem usando hormônios sintéticos nas suas pacientes, o sucesso no consultório de vocês para fertilidade vai ser cada vez menor. Para que haja sucesso na fertilização das suas pacientes, vocês precisam trabalhar com hormônios bioidênticos. Palavra de especialista em fertilização, tá? Então, palavra de uma médica especialista em engravidar. Então, palavra de uma ginecologista obstetra que hoje trabalha a mulher como um todo. Então, passem a estudar mais sobre hormônios bioidênticos, que vocês vão ver no consultório de vocês a mudança radical na sua estatística de fertilização. Gente, e é óbvio que eu aprendi isso na prática. É óbvio que nem sempre foi assim na minha vida. Lá atrás, antes de eu trabalhar com hormônios bioidênticos, graças a Deus eu já tinha sucesso também na fertilização dessas mulheres, porque eu sempre procurei trabalhar muito essa parte sexual delas. O que eu via na minha prática? Uma mulher toda doente emocionalmente, uma mulher cansada, uma mulher frustrada, uma mulher sem fé nenhuma. Por quê? O que mais as mulheres que não conseguem engravidar ouvem é: ah, você precisa rezar mais, ah, você precisa orar mais, ah, você precisa ter mais fé. E a pobre da mulher reza, ora, ajoelha no chão, pede a Deus e o milagre não acontece na vida dela e com isso ela vai perdendo a fé. E nesse processo de fertilização, uma das coisas piores que pode acontecer é você perder a fé. O pensamento positivo. A fé é curativa. E eu não estou falando disso de forma religiosa, eu estou falando de forma científica. Não é uma pessoa religiosa que está falando com vocês, é uma cientista. Então, o que eu sempre vi foi isso, um caco de uma mulher, coitada, com cabelo todo fino, uma mulher desnutrida, porque cabelo fala muito a respeito de fertilidade também. E cabelo entra nesse módulo agora da live, que é a avaliação dos processos inflamatórios. Você vai analisar processos inflamatórios na sua paciente analisando a vagina? Vai! Não tem condição de avaliar a vagina dela? Olha para ela! Olha para o cabelo dela. Se o cabelo está fraco, quebradiço, cria o hábito de tocar no cabelo da sua paciente. Cria o hábito de olhar nos olhos dela, ver a luz nos olhos dela, ver se ela está feliz. Pessoa feliz tem brilho nos olhos, tem fogo nos olhos. Mas, infelizmente, se você nem olha para o rosto da sua paciente, é claro que você não vai ter sucesso. É claro que a sua estatística de fertilidade vai cair cada vez mais no consultório. Então, olha para o rosto da pessoa que está na sua frente, olha se ela está feliz,
Olha se ela tem melasmas, mancha no rosto. Melasma é sinal de intoxicação hepática. E a gente precisa do fígado, porque o fígado também ajuda na conversão do T4 para o T3. Melasma é sinal de intestino ruim. O intestino é responsável pela conversão do T4 em T3. Intestino ruim é sinal de inflamação. Se tem um intestino inflamado, para de gastar dinheiro com suplementação. Para de passar suplementação cara para sua paciente oral. Enquanto você vai tratar do intestino dela, entra com os injetáveis para ela. Se você que é colega médico ainda não conhece sobre injetáveis, eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Marca uma visita comigo gratuita, online, que eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com os injetáveis na fertilização. Então, enquanto você vai tratando a vagina da sua paciente, enquanto você vai tratando a nutrição dessa paciente, tratando o intestino, entra com os injetáveis para ela. Por que a nossa paciente que fez o depoimento engravidou com 30 dias? Porque eu comecei com os endovenosos para ela. Ela já vinha toda preparada para fazer a fertilização in vitro e ela estava muito bem preparada. Tá? Os médicos que estavam cuidando dela estavam usando hormônios bioidênticos, estavam fazendo o trabalho hormonal direitinho. Eu só entrei complementando nesses outros quesitos que eu falei para vocês. Nela como mulher, no brilho nos olhos, na nutrição. Eu optei para isso com os endovenosos. E graças a Deus, ela engravidou com 30 dias. Mas a gente tem paciente com endometriose profunda, grave, que engravidou com 3 meses. Porque se não tratar a nutrição, não tratar a inflamação, não vai engravidar, pessoal. Então, colegas médicos, é uma perda de tempo entrar com hormônio sintético para tratar a endometriose. Você só vai adiar o sonho de vocês três, do seu sonho, do sonho do marido e do sonho da sua paciente, nesse processo de gestação. Eu tenho certeza que você, colega médico, que trabalha com fertilidade, fica apaixonado quando a paciente engravida, tem uma gestação saudável e ainda leva o bebê para você conhecer. Então é para isso que eu estou aqui, é para ajudar você nesse processo mágico, nessa coisa linda que é proporcionar o sonho de uma mulher em ser mãe, de um casal em ser mãe, num casal em gerar uma vida, né? Não falo nem em ser mãe, porque ser mãe não é só gerar a barriga, né? Ter uma gestação. Bom, então, olha para o cabelo da sua paciente, olha para a vagina da sua paciente, nutre essa paciente, começa pelos injetáveis para a sua paciente, vai tratando o intestino dela, vai tratando a vagina dessa paciente. Ah, doutora, como é que trata a vagina da paciente? Como é que eu vou tratar a minha vagina? Lactobacilos, óleo de coco, óleo ozonizado, tem óvulos de lactobacilos sensacionais para tratar essa flora vaginal, essa microbiota vaginal. Deu alteração na bacterioscopia, tem que tratar. O médico vai saber a melhor forma de eliminar esses parasitos. Pode ser com metronidazol? Pode. Pode ser com sequinidazol? Pode. Pode ser com candicorte, fentisol? Pode. Mas depois que você tirar os parasitos, repõe essa flora, tá? Isso aí é muito importante. Então, tratar intestino, por que que isso é importante aí para fertilidade? Entra no módulo inflamação. Primeiro, senão não vai haver conversão do T4 em T3. Se não converter T4 em T3, sua paciente não vai engravidar. Esquece. Se você não tiver um intestino saudável, a sua paciente não vai estar feliz
ela não vai produzir serotonina suficiente. Então, ela não vai entrar nesse processo de cabeça, ela não vai estar com bem-estar para engravidar. Se o intestino estiver inflamado, vai haver produção de anticorpos contra um monte de coisa no corpo. Anticorpo contra o endométrio, anticorpo contra o embrião que está sendo gerado na trompa, anticorpos contra a bainha de mielina, que é a bainha do sistema nervoso central, responsável pela condução dos estímulos elétricos. Eu não vou aprofundar muito aqui sobre os anticorpos que são produzidos no intestino que não é saudável. O importante é saber que o intestino vai começar além de não converter o T4 em T3, ele vai começar a atacar a tireoide da sua paciente. O anti-TPO da sua paciente vai estar lá nas alturas. Então, ela vai estar desenvolvendo uma tireoidite de Hashimoto na sua cara. Eu estou cansada de receber aqui no meu consultório pacientes com nódulos benignos tireoidianos. O que fazer? Só acompanhar. Não! Acompanhar vai fazer com que essa paciente só piore essa tireoide. Nódulo tireoidiano é sinal de processo inflamatório tireoidiano, tá? Então, trata o intestino, melhora a chance da sua paciente engravidar, melhora a chance da sua paciente ter uma composição corporal melhor, que é fundamental para não desenvolver diabetes gestacional, por exemplo, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aí nas nossas redes sociais. A gente tem tido muitos depoimentos, recebido muitos depoimentos maravilhosos. Nós aqui da Integrativa estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, transformando vidas, porque essa é a verdadeira meta de todos aqui na Integrative, transformar vidas. O nosso lema, a nossa meta é que todas as pessoas que se acheguem até nós tenham a vida transformada para melhor. Então, a primeira coisa que vocês vão encontrar aqui na Integrative são pessoas dispostas a realizar o sonho de vocês. Gratidão por todo carinho e eu espero que vocês estejam comigo na próxima live, que também será muito interessante, eu tenho certeza, porque os nossos serviços digitais não são feitos para que você perca tempo, pelo contrário, eles são feitos para que você ganhe tempo e tenha uma vida melhor. Um grande abraço e até o próximo encontro.